Neste vídeo, exploraremos as 9 visões que as pessoas frequentemente experimentam no momento de sua morte. Quando alguém que amamos parte, muitas perguntas permanecem na mente daqueles que ficam. Que sensações eles sentem? Estão em paz? Estão livres da dor? As memórias podem ser dolorosas, mas o vazio que sentimos também é um testemunho do profundo amor que compartilhamos. O amor não desaparece, ele apenas se transforma. Se você já passou pela perda de alguém próximo, talvez tenha sentido que, ao fechar os olhos, percebe uma presença que ainda parece estar por perto. De fato, as lembranças deles frequentemente trazem uma profunda saudade ao coração. Se isso faz sentido para você, este vídeo poderá trazer algum conforto. Hoje, discutirei as 9 visões distintas que os indivíduos costumam encontrar no limiar da morte. Esse conhecimento vem não apenas de referências bíblicas, mas também de testemunhos pessoais de pessoas que sobreviveram a experiências de quase morte, ou EQMs. Esses indivíduos chegaram ao limite da morte clínica e voltaram com relatos vívidos de suas vivências. Uma visão comum é a de ver entes queridos que já faleceram. No momento da morte, esses entes queridos aparecem de forma vívida, prontos para conduzir o moribundo em direção a uma luz serena e alegre. Imagine uma pessoa morrendo com os olhos fechados em seu leito de morte, despertando de repente em um novo reino. Enquanto flutuam no espaço entre a vida e a morte, rostos familiares os recebem. Não como sonhos ou ilusões, mas como presenças genuínas, aguardando sua chegada. Eles se reúnem em um espaço sagrado protegido por Deus, pois Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Aos seus olhos, todos estão vivos. Eclesiastes nos diz: o espírito retorna para onde veio, onde os entes queridos esperam, e então o corpo retorna ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. No momento da morte, torna-se claro que esses entes queridos estão presentes para guiar o moribundo. O medo e a solidão desaparecem, dando lugar a uma paz indescritível e a uma luz radiante que envolve tudo ao redor. O Salmo 36 reflete essa verdade, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Isso sugere que na luz divina tudo se torna claro. Relatos também indicam que enquanto o falecido contempla essa luz, aqueles que estão por perto podem perceber sinais sutis, como um leve perfume floral que preenche o ambiente. Um delicado indício do além, uma prova dos espíritos que chegam para acompanhar seu ente querido até um refúgio de paz. Vamos reservar um momento para nos conectarmos por meio de nossas histórias nos comentários abaixo. Compartilhar suas experiências e sentimentos sobre aqueles que você perdeu pode oferecer grande consolo a outras pessoas em situações semelhantes. Muitos espectadores deste vídeo estão enfrentando a difícil jornada do luto, e encontrar suas histórias aqui pode proporcionar-lhes o conforto e o senso de comunidade de que precisam. Ao se abrir, você ajuda outros a se sentirem compreendidos e lembra que não estão sozinhos em suas experiências. Por exemplo, você pode compartilhar a profunda tristeza que sentiu ao perder alguém querido, como lidou com essa perda, ou talvez relatar conselhos que recebeu e que o ajudaram em um momento tão difícil. Suas histórias podem ser de grande ajuda para muitos que assistem a este vídeo. Continuando nossa discussão, é fascinante como, no momento do falecimento de um ente querido, os presentes podem ocasionalmente notar um leve aroma floral. Essa ocorrência, carregada de tensão e emoção, atua como um lembrete pungente do delicado equilíbrio entre nossas vidas terrenas e o divino. Ela nos convida a refletir sobre a natureza efêmera da nossa existência e sobre o que realmente tem valor quando nossa jornada se aproxima do fim.
Nesse momento crucial, riquezas materiais, conquistas pessoais e preocupações cotidianas perdem seu significado, restando apenas o amor. Essa conexão invisível, mas duradoura, com aqueles que partiram antes de nós. Ao enfrentarmos a inevitabilidade da morte, encontramos consolo nas palavras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A forma mais profunda de amor, aquela que transcende até mesmo a morte, permanece conosco. No final, todos somos conduzidos à luz por aqueles que já passaram, pois a morte não é um fim, mas o início de uma nova jornada, um testemunho da natureza infinita e eterna do amor. Número 2. Um profundo senso de desapego das posses materiais frequentemente envolve aqueles que estão próximos do fim de suas vidas. Todos os bens terrenos que um dia valorizaram, suas casas, carros, joias, títulos e conquistas, de repente parecem insignificantes. Esse desapego é benéfico, pois permite que a pessoa parta sem estar presa a preocupações mundanas. Pense nos últimos suspiros de alguém querido quando o mundo familiar se dissolve no vazio. Nesse momento decisivo, enquanto a vida escapa de suas mãos como grãos de areia, algo extraordinário acontece. Tudo o que antes era importante no mundo tangível perde sua relevância para o coração deles. À beira da morte, uma verdade profunda se revela, uma verdade que muitas vezes negligenciamos ao longo de nossas vidas. Quando uma pessoa está prestes a partir, uma realização marcante surge. As posses, riquezas e objetos que tanto se esforçaram para acumular são nada mais que sombras e ilusões, sem peso algum no limiar entre a vida e a morte. Pois nada trouxemos a este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Essa realização ressoa profundamente nos momentos finais, quando a pessoa moribunda solta sua conexão com todas as coisas materiais, permitindo que avance, livre, para o desconhecido. É um momento de realidade pura e sem filtros. Tudo pelo que lutaram, tudo o que um dia causou preocupação, simplesmente desaparece. O que realmente importa não se encontra nas posses físicas. Não é a casa grande, o dinheiro no banco ou os objetos que moldaram sua identidade. Surge então a pergunta: de que vale a uma pessoa ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma? De repente, essa pergunta se torna extremamente relevante. No final, o que permanece é a essência da pessoa, livre dos laços materiais, uma reflexão que se torna quase universalmente reveladora. No fim, o que persiste é algo que transcende a existência material, algo além do físico. É uma realização que todos compartilhamos, mas frequentemente ignoramos em nossas vidas diárias. A morte traz essa verdade à tona, de forma incontornável. Nesse momento, entendemos que a verdadeira riqueza não está em nossas posses, mas em quem somos, nos valores que guardamos em nossos corações e almas. Não acumulem tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões invadem e roubam, mas acumulem tesouros no céu. Na morte, a verdade dessa sabedoria se torna evidente. É então que a luz brilha com mais intensidade, quando a alma é libertada de suas correntes e ascende em direção ao infinito. Esse é o ato final de liberdade. No término da jornada, apenas o que realmente importa resiste ao tempo. As coisas materiais se dissolvem e a alma se prepara para sua grande viagem. Isso serve como um lembrete para todos nós de que na vida o essencial não está no que possuímos, mas no que somos, no amor que compartilhamos e na paz que cultivamos. Pois no final, essa é a verdadeira riqueza que podemos levar conosco. Número 3. As pessoas frequentemente veem seu próprio corpo de cima.
No momento da morte, muitos relatam uma experiência extracorpórea, na qual observam sua forma física de uma perspectiva elevada, percebendo a cena ao seu redor. Elas observam os rostos de seus entes queridos enlutados e sentem as profundas emoções daqueles que estão presentes. Algumas até conseguem dar um último adeus silencioso. Imagine a cena comovente enquanto as complexidades da vida chegam ao fim. No último suspiro, o inimaginável acontece. Seu ente querido não habita mais seu corpo, mas também não desapareceu completamente. Ele se encontra pairando, suspenso no espaço liminar entre o mundo dos vivos e a eternidade. Dessa perspectiva, ele contempla seu corpo imóvel, cercado por expressões dolorosas de tristeza e lágrimas. Contudo, está distante, como um observador do próprio fim, em um lugar onde vê e entende tudo, mas não faz mais parte disso. Esse momento é uma das experiências mais impressionantes que uma pessoa pode ter após a morte, ao ver que um corpo sem espírito é inanimado, livre de sua forma física, que serviu como morada por anos. Seu ente querido agora existe apenas como espírito. Dessa perspectiva elevada, ele percebe tudo com uma clareza sem precedentes. Ele vê seus entes queridos, testemunha sua angústia, ouve seus clamores e sente sua dor tão intensamente como se fosse sua própria. É um momento doloroso, mas profundo. Empatia tão profunda com aqueles que choram é um reflexo do imenso amor que os une, um amor tão poderoso que faz com que as lágrimas caiam como chuva. Torna-se evidente a importância que ele teve na vida dos que ficam e o profundo vazio que sua ausência criou. Mas há mais nessa transição. Do seu ponto de vista etéreo, seu ente querido pode se despedir e oferecer um último adeus. Nenhuma palavra é pronunciada, mas a mensagem é transmitida em uma linguagem além da compreensão humana, uma linguagem da alma. Essa comunicação espiritual testemunha nossa humanidade compartilhada, ecoando amor, gratidão e serenidade. É uma despedida silenciosa, mas ressonante, que toca profundamente os corações daqueles que ficam. Por meio dessa interação, o espírito de quem partiu se conecta com os espíritos de quem permanece, selando sua despedida final. E nesses momentos emerge uma verdade profunda, uma verdade que todos carregamos dentro de nós, embora muitas vezes escondida em nosso interior mais profundo. A morte não é um fim, mas uma transformação, uma passagem para algo novo. Enquanto seu amado observa do além, ele percebe claramente que o valor da vida não está na duração dos anos vividos, mas no amor compartilhado, nos relacionamentos construídos e nos efeitos duradouros na vida daqueles que ficaram. Uma voz do céu declara: felizes os que desde agora descansam no Senhor. Sim, confirma o Espírito, eles encontrarão paz de seus labores, pois suas obras os acompanham. De seu ponto de vista celestial, seu ente querido percebe a essência da vida que levou. É um momento de reflexão pessoal, não sobre julgamento, mas sobre a verdade inegável. Nesses instantes, ele compreende a verdadeira importância do amor, da empatia e das memórias preciosas. Embora tenha deixado sua forma terrena, sua influência permanece poderosa. O espírito se despede, mas nunca desaparece, deixando uma marca duradoura nos corações daqueles que o amaram. Esse momento é carregado de emoções intensas e de uma profunda sensação de paz. Em meio a essa despedida silenciosa, seu ente querido percebe que, embora sua existência terrena tenha chegado ao fim, os laços de amor permanecem. O amor persiste além da vida, uma verdade eterna que transcende os limites da morte. Número 4. Eles aparecem nos sonhos dos vivos para se despedir. Às vezes, após falecer, as pessoas permanecem brevemente neste plano. Fazem isso para visitar locais aos quais se sentem ligados por várias razões.
uma razão significativa é se despedir de familiares que não estavam presentes em seus últimos momentos e trazer-lhes paz. Por isso, não é incomum que as pessoas encontrem seus entes queridos falecidos em sonhos ou sintam sua presença, muitas vezes sem saber que já partiram. No momento em que são vistos nesses sonhos, os falecidos viajam como uma onda de energia, tocando os sonhos daqueles que amaram. Seu ente querido sentiu seu último suspiro partir, e nesse instante tudo se transformou. Ele foi libertado da dor e do peso de seu corpo físico, tornou-se pura energia, livre e ilimitada. Contudo, não partiu imediatamente. Foi retido por uma força mais poderosa que a própria morte, o amor. De sua nova perspectiva, seus entes queridos viram tudo com uma clareza profunda. Perceberam que haviam deixado sua forma física, mas ainda não estavam prontos para partir completamente. Havia lugares que precisavam visitar, despedidas que precisavam ser feitas. Parecia haver um último dever a cumprir, uma missão sagrada a completar antes de avançar para o próximo plano. Primeiramente, seu ente querido visitou a irmã. Ela não estava presente em seus últimos momentos, algo que a havia angustiado profundamente. Ele a encontrou dormindo, seu rosto marcado pelo cansaço do luto. Ele se aproximou, inclinou-se sobre ela e, embora não tenha dito nenhuma palavra, sua presença transmitiu tudo. Ele dará ordens aos seus anjos para protegerem você em todos os seus caminhos. Embora ele não fosse um anjo, naquele momento seu papel era trazer consolo e tranquilidade. Sua irmã, ainda em sono profundo, experimentou uma súbita sensação de alívio. Uma onda de calma a envolveu. Naquele instante, ela sentiu que tudo ficaria bem. Contudo, sua jornada não era apenas para ela. Ele sabia que havia outros que também precisavam de encerramento, mesmo que não tivessem consciência disso. O primo que não viam há anos, o velho amigo que sempre seria lembrado. Cada um sentiu o toque sutil de seu espírito. Ele se manifestou em seus sonhos, ou como uma rajada inesperada de vento, e embora talvez não tenham percebido conscientemente, no fundo sabiam que era sua maneira de se despedir. Durante sua última viagem, ele compreendeu algo que lhe escapara em vida. A morte não era uma cessação, mas uma passagem. O amor perdura eternamente, e assim como a energia, como a luz, ele se moveu entre os lugares e as pessoas que amava, acendendo uma faísca de seu amor em cada um. Ele percebeu que essas faíscas continuariam brilhando nos corações daqueles que deixou para trás, mesmo após atravessar para o outro plano. O momento havia chegado para ele. Ele fez suas despedidas, trouxe conforto e encerrou todos os seus assuntos terrenos. Então, sentiu o chamado do Eterno, uma paz profunda que o convidava a vir e descansar. Com um último olhar, ele se entregou ao chamado, confiante de que havia cumprido seu propósito e que Deus enxugaria de seus olhos toda lágrima. Não haveria mais morte, nem pranto, nem dor, pois as coisas antigas já haviam passado. Seu ente querido se dissolveu na luz, mas sua presença, seu amor e as marcas que deixou permanecem neste mundo, nos corações daqueles que tocou para sempre. Número 5. Ver a própria vida como uma experiência cinematográfica. Durante a transição, as pessoas começam a enxergar sua existência como se fosse um filme, onde tanto os momentos positivos quanto os negativos são revividos. Elas refletem se realmente desfrutaram e se sentiram satisfeitas com suas vidas. Essa perspectiva cinematográfica é concedida para que possam reviver essas experiências marcantes e compreender plenamente a essência de sua existência terrena. Quando seu ente querido atravessou o limiar que separa a vida da eternidade, ele não desapareceu no nada. Em vez disso, entrou em um reino único, onde o tempo perde sua estrutura tradicional,
misturando passado e presente em uma tapeçaria única de memórias. Nesse estado transcendental, ocorre um fenômeno profundo e revelador. Toda a vida do seu ente querido se desenrola diante dele como um filme, repleto de uma série de imagens, sons e emoções vívidas. Cada episódio, desde os primeiros dias da infância até os momentos finais, é exibido com clareza impressionante. Nesse espaço, não há enganos nem ilusões. Tudo é revelado exatamente como aconteceu, sem verdades escondidas ou segredos não revelados. É a realidade nua e crua, o total de uma vida exposta em sua plenitude. Seu ente querido observa os momentos de alegria, aqueles instantes de pura felicidade em que o riso preenchia o ar e o amor parecia eterno. Mas também testemunha os tempos desafiadores, os erros cometidos, as escolhas feitas nas sombras e as palavras que desejaria ter retirado. Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que é devido por suas ações no corpo, sejam boas ou más. Não se trata de condenação, mas de um momento de reflexão, uma oportunidade de compreender plenamente a vida que seu ente querido viveu. Ele se pergunta se foi realmente feliz, se valorizou cada dia, se seu amor foi suficiente, se viveu com propósito. É uma introspecção profunda que alcança o núcleo de sua alma, porque, no fim das contas, o que importa não é apenas o que foi feito, mas como foi vivido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos alcançar um coração sábio. Agora, na transição entre os reinos, ele busca a sabedoria que vem de uma vida bem vivida, e em meio a tudo isso, percebe uma verdade crucial. A vida não foi perfeita, mas foi tecida com momentos que moldaram seu próprio ser. O riso, as lágrimas, as vitórias e os fracassos tiveram um propósito, talvez não totalmente compreendido durante sua vida, mas que agora se torna claro. Nessa reflexão final, seu ente querido não está sozinho. Uma presença divina o acompanha, guiando essa jornada introspectiva. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ao longo de sua vida, Deus foi uma presença constante, e agora ele revela a verdade completa sobre a vida do seu ente querido. Ao final desse processo, seu ente querido percebe que a verdadeira felicidade não era um destino, mas a própria jornada. Os verdadeiros tesouros não eram materiais, mas encontrados nas experiências compartilhadas, nos atos de amor e na busca pela paz interior. Com esse novo entendimento, ele encontra paz, preparado para seguir em direção à eternidade, contente em saber que sua vida, apesar das imperfeições, foi plenamente vivida. Assim, com essa última percepção, seu ente querido parte desta vida sentindo-se pleno, pois, embora a vida nem sempre tenha sido simples, cada momento foi inestimável. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora, com o coração leve e a alma em paz, seu ente querido avança em direção à luz acolhedora à sua frente. Número 6. Encontro com uma radiante iluminação. Pessoas que passaram por experiências de quase morte frequentemente relatam ter presenciado uma luz incrivelmente brilhante, sentido uma sensação incomparável de tranquilidade ou vivenciado uma visão de um reino idílico, um Éden do qual relutam em partir. No entanto, elas precisam retornar caso sua hora ainda não tenha chegado. Para aqueles cujo momento chegou, essa presença luminosa é o caminho destinado, o santuário para o qual são atraídos, onde habitarão no glorioso reino frequentemente mencionado. Seu ente querido chegou a este ponto que todos nós enfrentaremos. O instante em que nossa vida mortal se desvanece e a eternidade se revela como um horizonte vasto. Não houve medo, apenas uma profunda quietude que envolveu sua essência. De repente, ele foi banhado por uma luz, não uma luz comum, mas uma que era vívida, cálida e abrangente.
Parecia que cada aspecto de sua alma era irresistivelmente atraído por ela, por uma força muito mais poderosa do que qualquer outra que tivesse encontrado em sua vida. Ao se aproximar dessa luz, vislumbrou um reino de beleza inimaginável, um santuário, um domínio de paz perpétua, onde o tempo deixa de existir e onde a angústia e a tristeza são apenas ecos do passado. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Este era o refúgio que havia sido preparado para ele, o descanso final, onde a paz eterna o aguardava. Seu ente querido experimentou uma tranquilidade imensa, diferente de tudo o que havia conhecido na terra. Não havia pressa nem urgência. O passado, com seus fardos e preocupações, desapareceu, substituído por uma calma que o envolveu por completo. Era como se toda mágoa, toda dor, se dissolvesse na luz, deixando apenas a essência mais pura de seu espírito. Para muitas pessoas que passaram por experiências de quase morte, essa visão da luz e desse lugar etéreo representa apenas um momento passageiro antes de serem revividas. Contudo, para seu ente querido, isso marcou o fim de sua existência terrena e o início de uma vida eterna no reino celestial, frequentemente descrito nos ensinamentos cristãos. O fenômeno de perceber uma luz na morte é muitas vezes interpretado como um encontro com o divino, uma manifestação da glória de Deus ou a passagem para o seu domínio. Essa luz simboliza a orientação e o amor de Deus. Embora a Bíblia não detalhe especificamente o fenômeno de ver luz no momento da morte, ela oferece várias passagens que iluminam esse conceito dentro das crenças cristãs. As Escrituras retratam Deus como luz, representando sua santidade, pureza e majestade. Em João 1, é proclamado que Deus é luz e que nele não há treva alguma. Essa luz significa a verdade e a vida eterna que Deus oferece àqueles que creem. À medida que as pessoas se aproximam da morte e percebem essa luz, os cristãos veem isso como uma aproximação do Criador, representado como puro e radiante. Em João capítulo 8, Jesus declara ser a luz do mundo, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa declaração reforça a crença de que os seguidores de Cristo não serão envoltos pelas trevas na morte, mas serão conduzidos pela luz à vida eterna. A visão da luz no momento da morte é frequentemente interpretada como a realização da promessa de Deus de guiar as almas para o seu reino. No livro do Apocalipse, Deus descreve a Nova Jerusalém como uma cidade que não necessita de sol ou lua para iluminar-se, pois a glória de Deus a ilumina, com o Cordeiro como sua lâmpada. Essa descrição vívida sustenta a crença de que a luz testemunhada por aqueles que se aproximam da morte é um vislumbre antecipado da magnífica presença de Deus, uma recepção nos reinos celestiais. À medida que seu ente querido avançava em direção à luz, sua compreensão se aprofundava. Ele percebeu que sua existência terrena era apenas um prelúdio, uma etapa preparatória para seu destino final. Ecoando o sentimento bíblico, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Ele compreendeu que o verdadeiro objetivo da vida era preparar-se para esse momento transcendente, chegar a um lugar onde a alma reside eternamente. Assim, com um último olhar para o reino terreno que estava deixando, seu ente querido abraçou completamente a luz. Não houve lágrimas ou despedidas dolorosas, apenas um profundo senso de realização e plenitude por ter alcançado o objetivo de sua vida. Naquele momento, sentiu-se perfeitamente situado, em paz, no santuário eterno que foi feito para habitar para sempre. Sétimo na lista, compreender o propósito da vida.
Nossos entes queridos descobrem insights profundos sobre sua própria existência e propósito. Eles percebem que os eventos de suas vidas foram moldados para seu benefício e crescimento espiritual, confirmando que nada foi coincidência e que tudo foi uma questão de escolha. Eles reconhecem a jornada frutífera de suas vidas, observando um progresso espiritual significativo. Tendo ultrapassado o reino da morte, seu ente querido agora existe em uma dimensão onde tempo e espaço se fundem em pura consciência. Ausentes estão qualquer dor ou confusão, substituídas por realizações claras e profundas sobre sua vida passada. Nesse estado elevado de consciência, ele compreende uma verdade com intensidade renovada. Cada aspecto de sua vida teve um propósito. Enquanto flutua nesse espaço transcendental, uma poderosa verdade se revela. Cada momento, seja pequeno ou monumental, fazia parte de um plano meticuloso. Não houve aleatoriedade. Cada evento teve seu momento, e tudo debaixo do céu ocorre a seu tempo. Agora ele vê que cada felicidade, cada desafio e cada decisão foi uma peça de um esquema maior que ele próprio escolheu antes de seu nascimento. Seu ente querido passa a entender que sua vida foi muito mais do que uma simples sequência de dias. Foi um caminho para o crescimento espiritual. Os obstáculos e provações que enfrentou não foram punições ou meros infortúnios, mas lições, oportunidades de desenvolvimento pessoal que lapidaram sua alma como um diamante é formado sob pressão. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora ele percebe que essa obra foi o progresso espiritual e cada momento de sua vida foi um passo rumo ao aperfeiçoamento de seu espírito. O impacto dessa realização é profundo. É um tempo de intensa introspecção, onde o significado de suas escolhas e experiências se torna claro. Sua vida teve sentido? Ele cumpriu o propósito que devia realizar? Então, com impressionante clareza, ele reconhece que sim, sua vida foi um triunfo, não em termos mundanos, mas espirituais. Seu espírito se expandiu e amadureceu. Ele aprendeu as lições que precisava aprender. Com esse novo conhecimento vem uma reflexão profunda. Ele percebe que, na vida, frequentemente nos perdemos em buscas superficiais, esquecendo que nossa existência tem um propósito muito maior do que simplesmente viver. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nesse momento, seu ente querido percebe que a verdadeira transformação não vem da acumulação de riquezas ou da busca por reconhecimento, mas do cultivo do espírito, através do amor, do perdão e da busca pela paz interior. À medida que cada realização surge, não há dúvidas ou arrependimentos, apenas uma compreensão profunda de que cada experiência teve um propósito. Cada lágrima derramada, cada sorriso compartilhado, cada ato de amor e cada erro cometido foram elementos cruciais de um quebra-cabeça que agora ele pode ver em sua forma completa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Na morte, a verdade torna-se mais clara do que nunca. Tudo o que antes parecia inexplicável agora se revela como parte de seu crescimento espiritual. Com esse novo entendimento, seu ente querido sente-se pronto para avançar em sua jornada. Ele cumpriu sua missão terrena, absorveu as lições necessárias e agora está preparado para a próxima fase. Reconhece que seu caminho não termina com a morte. Em vez disso, a evolução da alma persiste na vida após a morte. Prossegue com a paz de saber que fez o seu melhor e viveu uma vida plena e significativa. Nesse último momento de insight, parte com amor, deixando um legado de iluminação e crescimento. Sua jornada terrena pode ter terminado, mas seu espírito segue adiante, enriquecido com paz, sabedoria e a certeza de que tudo aconteceu exatamente como deveria. Número 8. Perceber o invisível.
À medida que você avança em direção à luz, visões de rostos familiares, daqueles que partiram antes, parentes que o aguardam com abraços acolhedores, começam a surgir. Felizes os convidados para o banquete do Cordeiro. Nesse reino, invisível aos olhos terrenos, as almas se reencontram em reuniões jubilosas. Não há dor nem sofrimento, apenas um amor puro que desafia a mortalidade. No entanto, o que se desenrola diante de você não é apenas um reencontro. A paisagem ao redor se transforma em um cenário de beleza extraordinária. Embora seja algo completamente diferente de tudo que já foi visto na Terra, ao mesmo tempo parece familiar, como se o paraíso, um dia imaginado em sonhos, se materializasse diante de seus olhos. O vencedor herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Este destino é a promessa suprema, um refúgio eterno onde cada palavra se cumpre. Neste novo céu e nova terra, a grandeza prevalece, intocada pela decadência anterior. As cores são mais vibrantes, o ar é mais puro, e cada passo à frente leva você a um reino de existência impecável e cristalina. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ao entrar neste domínio transcendente, seu ente querido encontra-se na cidade sagrada conhecida como Nova Jerusalém. De acordo com o livro do Apocalipse, as ruas dessa cidade são como ouro transparente, brilhantes e límpidas. Não há escuridão ali. A presença divina ilumina cada canto. Os muros da cidade reluzem com pedras preciosas e os portões, feitos de enormes pérolas, permanecem eternamente abertos para receber os redimidos. Enquanto percorre essas ruas resplandecentes, seu ente querido percebe que não está caminhando sozinho. Anjos de beleza e pureza indescritíveis o cercam, entoando melodias suaves e harmoniosas. E o som de inúmeros anjos ao redor do trono, dos seres e dos anciãos, era imenso, numerando 10.000 vezes 10.000. Esses guias celestiais o conduzem ao trono de Deus, onde ele é recebido por um espetáculo de esplendor divino e onipotência. Ao chegar ao trono, ele contempla Deus, envolto em um brilho tão profundo que não pode ser encarado diretamente, mas cuja presença ressoa em sua própria essência. E observei aquele que estava sentado no trono, radiante como jaspe e cornalina, cercado por um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Diante do trono encontra-se um mar de vidro, sereno e impecável, refletindo a pureza absoluta do divino. Número 9. Um encontro com Deus, onde a alma reconhece sua nova existência, sentindo-se completa e luminosa. Seu ente querido transcendeu sua vida terrena. À medida que o último batimento cardíaco se dissolve em um suave eco, ele se encontra em um reino completamente novo. Um lugar onde o tempo cessa e a paz o envolve por inteiro. Neste lugar, não há dor nem medo, apenas uma paz profunda que permeia todos os aspectos de sua existência. Nesse momento, ele se torna consciente de uma presença que sempre esteve com ele, embora talvez nunca tenha sido plenamente reconhecida antes. É uma sensação avassaladora, uma força indescritível que o envolve e o preenche com um amor tão puro e completo que desafia qualquer descrição. Agora vemos como em um espelho embaçado, mas então veremos face a face. Pela primeira vez, seu ente querido percebe com clareza o que antes era apenas pressentido: a presença de Deus. Este encontro supera qualquer interação terrena. Uma luz brilhante se manifesta diante dele, mais radiante que qualquer sol. Mas essa luz não cega. Em vez disso, ela ilumina. Nesse momento profundo, seu ente querido não vê mais Deus como uma entidade distante ou inalcançável, mas como a fonte fundamental de toda bondade e verdade. Banhado por essa luz, ele percebe a si mesmo não apenas como uma criatura passageira,
mas como parte essencial do eterno desígnio de Deus. É um momento de absoluta clareza, onde todas as incertezas e medos se dissipam na presença divina. Seu ente querido experimenta uma paz tão intensa que supera qualquer comparação terrena. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, delícias eternas. Nesse encontro divino, não há julgamento ou condenação, apenas uma onda esmagadora de amor incondicional que o envolve como um abraço reconfortante. No entanto, dentro dessa tranquilidade, há um senso de assombro, pois encontrar Deus transcende simplesmente ver luz ou sentir uma presença. Significa compreender plenamente, pela primeira vez, tanto a essência de Deus quanto o verdadeiro significado de pertencer à sua criação. Nesse momento, seu ente querido entende que Deus não é apenas o Criador, mas também o Alfa e o Ômega de toda a existência. Durante essa interação profunda, ele reconhece que Deus esteve ciente de cada momento de sua vida, cada decisão que o levou diretamente a essa revelação decisiva. Antes mesmo que a palavra esteja em minha língua, tu já a conheces completamente, Senhor. Essa profunda compreensão desperta nele um senso de gratidão e reverência, dissolvendo todos os fardos da vida, junto com suas alegrias e tristezas, na luz avassaladora dessa verdade. Por fim, nesse encontro sagrado, há uma fusão de espíritos, um momento em que seu ente querido não mais se sente separado de Deus, mas totalmente unido a Ele. É como voltar para casa, um reencontro com o fundamento de todo amor e vida, pois em Deus existimos, nos movemos e somos completos. Neste ponto, seu ente querido não apenas vê Deus, mas o conhece de uma maneira que transcende qualquer entendimento terreno. Esse encontro representa o ápice de todas as experiências terrenas de seu ente querido, marcando o fim de sua jornada no mundo e o início de sua existência eterna na presença divina. Com essa profunda realização, seu ente querido se entrega completamente, confortado pelo conhecimento de que está envolto no abraço de um amor eterno, na companhia de um Deus que o amou desde antes do início dos tempos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nesse estado de paz indescritível, seu ente querido se funde na luz eterna de Deus, encontrando seu verdadeiro lugar de pertencimento. Se as revelações sobre o que as pessoas vivenciam no fim da vida despertaram sua curiosidade, você não vai querer perder nosso próximo vídeo. A próxima apresentação abordará o que a Bíblia diz sobre a cremação após a morte. Esse tema sensível desperta o interesse de muitos que buscam uma compreensão mais profunda. No próximo vídeo, vamos explorar as Escrituras para descobrir percepções e ensinamentos que podem trazer conforto e clareza. Lembre-se de clicar no vídeo que aparece na tela e continue sua jornada de conhecimento e fé conosco. Até lá!